muitas vezes entramos num relacionamento querendo receber algo. Temos filhos querendo receber algo de volta dos filhos, mas pouco se pensa no que eu posso oferecer entrando nisso. Pensamento muito egoísta. E aí, irmão, tudo bem? Vamos ter mais uma conversa de homens de valor. Aqui com meu amigo Lucas. Primeiro, obrigado por participar, Lucas. Foi um prazer ter você aqui. Lucas, ele participa numa célula que eu participo junto com o Cauã, todas as terças-feiras, depois do nosso treino de Muay Thai. E ele está ajudando e contribuindo muito para o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente. E eu queria que ele se apresentasse para poder conversar. Lucas, obrigado. Meu nome é Lucas, eu tenho 21 anos e eu conheci a célula através da Igreja Peniel. Aí, em determinado momento, o Davidson, que era o antigo líder, ele não conseguia mais estar ministrando por conta do trabalho, e eu fui realocado daí de uma célula de adolescentes para a célula de vocês, para estar ministrando a palavra. E ali foi, vamos dizer assim, um desafio novo. Eu era acostumado a lidar com adolescentes, estavam imergidos nos problemas deles, vamos dizer assim, nas dificuldades da adolescente, da puberdade, que todo mundo tem. E daí, como líder ali naquela célula, eu tratava especificamente desses acontecimentos. Se tirado de uma célula de jovens, de adolescentes, para uma célula de, vamos dizer assim, uns jovens, porém mais para uma idade adulta, uma faixa etária mais alta. Foi um desafio encontrar a maneira certa de dar a palavra que vai, de certa forma, chegar mais fácil ao coração deles. Mas foi algo que gerou muito crescimento para mim mesmo também. E com você, vô. E nós somos muito gratos por você. É, eu queria contar de que o Lucas, ele nos apoia na questão espiritual, que ele ministra uma palavra para nós toda semana, bem forte. E eu considerei super importante ele participar do projeto Homens de Valor, porque o núcleo desse projeto é recuperar, trazer um pouco dessa masculinidade um pouco clássica que foi se perdendo nesses últimos anos e voltar, deixar essa reconstrução que está acontecendo ultimamente e voltar para os valores clássicos da masculinidade. E eu acredito, tenho certeza de que o Lucas pode ajudar, pode contribuir com uma palavra de como podemos, talvez através da palavra, trazer novamente essa masculinidade que foi se perdendo. O que você acha, Lucas, dessa atualidade, por exemplo? A atualidade é algo que a gente pode ver muito pelo Instagram. O Instagram, as coisas que são postadas, elas revelam bastante como está a mente dos homens atualmente. Sim. E algo que a gente pode ver que, vamos dizer assim, entre homens e mulheres se tornou meio que uma competitividade de quem está certo e quem está errado. Já não se trata mais do casamento como um apoiando o outro, mas um competindo com o outro para ver quem está certo ou quem é melhor. Qual é o gênero que é mais correto, vamos dizer Esse destaca mais, talvez. exatamente. E através disso, a minha palavra vai de encontro a isso, na verdade. Porque, como eu disse, eu liderava uma célula de adolescentes. Eu tenho, no momento, 21 anos. Então, eu ainda sou... Saí agora da adolescência para entrar na fase adulta, né? Um jovem, um homem jovem, bem Um jovem. homem jovem, bem jovem. Então, Lucas, o que você trouxe para nós hoje, para compartilhar com os amigos que vão escutar, que vão assistir esse vídeo? A palavra está em Lucas 6,39, se não me engano, que diz o seguinte: pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? E aí, como homens masculinos, homens com hombridade, qual é o papel de um homem na sua família? É ser provedor, ser protetor e ser um exemplo. Agora, quando um homem não tem masculinidade, não tem hombridade, quando eu digo isso, quero dizer que um homem que não se comporta como um homem, que continua sendo um menino ou que pensa só em si mesmo e não se comporta como um responsável, como um sacerdote pelo seu lar. Se ele não tem, vamos dizer assim, responsabilidade de prover para a casa dele, no caso, sua mulher, seus filhos ficariam reféns
vamos dizer assim, de certo modo, Sim. ou se ele não garante a proteção do seu lar, ou principalmente faz com que seus filhos ou sua esposa não se sintam protegidos, ou se ele, principalmente se ele não é o exemplo dentro da sua casa. Que difícil é ser esse exemplo hoje na sociedade, que vemos que a imagem masculina foi se desgastando tanto, né? Hoje até é considerado que o homem é um inimigo, que o homem por natureza é violento, que o homem não presta, que o homem não serve, como que se a imagem masculina, a questão masculina fosse descartada. Então, nesse sentido, podemos tomar como a Bíblia, como a palavra, traz uma referência que há milênios funciona como uma base para a nossa sociedade. Então, eu acho perfeita a palavra que você trouxe pela questão de que continua sendo atual, continua servindo para esses momentos, principalmente para esses tempos que estamos vivendo. Então, Lucas, o que você acha que poderia aportar, o que poderíamos guiar, talvez para esse homem ser uma referência, ser um exemplo, ser masculino no seu lar, na sua família, no seu trabalho? Como ele pode encarar esses desafios? Ele pode principalmente com amor. Amor é algo que vai fazer toda a diferença, porque quando tratamos algo como se fosse uma obrigação, se torna desgastante. Mas, porém, quando fazemos isso com amor, torna tudo mais fácil. E aí vai a questão de você amar a sua esposa e amar os seus filhos. Porque se você ama a sua esposa, você vai querer ver ela bem. Você vai querer garantir um futuro para ela. Isso faz total diferença em você querer se desenvolver como homem. Algo que falta na geração atual e que foi sendo perdida, tanto na minha geração quanto na sua e na anterior, é o desejo de se sacrificar, vamos dizer assim, o desejo de doar. Sim. Muitas vezes entramos num relacionamento querendo receber algo. Temos filhos querendo receber algo de volta dos filhos, mas pouco se pensa no que eu posso oferecer entrando nisso. Pensamento muito egoísta. Exato. Sabe assim mesmo. E esse egoísmo que existe hoje na sociedade é, quebra as barreiras da questão de gênero, né? Não é só o homem, também atinge a questão feminina, mas um pouco desse canal, desse projeto é o público masculino. Então, da nossa parte, deixar um pouco de lado essa questão egoísta, pensar um pouco mais nos outros, nos doar, né? Sacrificar. Hoje eu sou pai, tenho um menino de 8 anos, o papo tá por aí brincando, e, e o primeiro que pensamos é já daria tudo por essa criança. Sim. Porém, esse pensamento e esse sentimento foi se perder dentro dos anos, principalmente. Então, acho super válido essa questão de encarar essa postura, encarar esse desafio, encarar essa masculinidade logo. Eu posso dizer também sobre isso que você falou agora, como por exemplo com o seu filho. Eu fui alguém que foi criado somente pela minha mãe. Aos meus 5 anos, meus pais se divorciaram e meu pai se mudou. A gente manteve um certo contato, vamos dizer assim, uma vez por semana, umas 3 vezes por mês, quando era menor, né? Mas isso também foi diminuindo com o passar do tempo. E hoje, na minha fase adulta, o meu contato com meu pai se resume a algumas mensagens, umas 3 vezes em mês, às vezes menos. E realmente se reunindo só em datas específicas. Isso é algo que hoje também ele não passa da questão de estar presente e também nunca fez. Mas ainda existe a questão de honra. Honra teu pai, honra tua mãe. Mas, como eu disse, quando as coisas não são feitas com amor, acaba se tornando desgastante. E algo que vemos na sociedade hoje é que a maioria das crianças são criadas por pais divorciados. Ou somente pelos pais, ou geralmente somente pelas mães. Então a masculinidade ela se torna evidentemente necessária nessa questão. Sim. E nós somos uma geração de homens que fomos criados por mães solteiras. Aconteceu comigo também e muitos homens, para não falar quase a maioria, né? Poucas pessoas ou poucos homens que eu conheço têm mãe e pai
Uhum. Envolve os dois, assim, tendo uma família clássica. E dá para perceber nesse perfil, nesse tipo de pessoas, como o comportamento é diferente, principalmente nos relacionamentos que tem, porque tem certos traumas que talvez eu lembramos dos pais, por coisas que faltaram, talvez uma presença, uma companhia, um carinho, um abraço, um beijo, um te amo, talvez, um gesto de amor desinteressado. E isso é o que cria hoje são essas relações mais raças, onde o pessoal não se doa, não se entrega. Para você ver como a questão masculina, principalmente de um pai, no meu caso eu sou pai, você vai ser um ótimo pai, é, mas no teu futuro também, quanto é importante a presença masculina, a presença de um pai, principalmente, na criação de um filho que também é um menino e depois vai ter que virar um homem. Porque depois vamos ter que estar indo para os trancos e barrancos para ir aprendendo coisas que talvez deveríamos ter aprendido em casa. Então, essa realidade, a ideia também é contribuir e apoiar esses jovens que talvez estão na nossa mesma realidade, na nossa mesma situação, que tem que aprender a se virar, né? Que a vida não é fácil, não é simples, mas estamos aqui. E como é difícil ser o pioneiro de alguma coisa, né? Ser o primeiro. Quebrar, É bem mais fácil simplesmente seguir o exemplo de alguém. sim, Mas, infelizmente, esse exemplo foi se perdendo com o passar do tempo, que é o exemplo que os pais deixam para seus filhos. sim, E hoje, acho que tanto eu como você teve que seguir um novo exemplo, ou mesmo se formar sem sim, um criar, exemplo. fabricar, né? Criar, fabricar. Porque a, a vida não traz um manual de instruções. Temos um, muito bom, que é a Bíblia, que é a palavra, mas ao mesmo tempo uma questão é poder ler e outra coisa é colocar isso em prática, completamente diferente. Então, nesse sentido, que é trabalhar, continuar criando essa imagem, essa essência, essa presença, essa postura masculina, porque as gerações futuras vão vir daqui para frente, entendo que precisam dessa força, precisam desse apoio, precisam dessa masculinidade, porque é nossa responsabilidade recuperar a base da sociedade, que cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, cada um assuma a sua responsabilidade. Então, Lucas, para fechar essa conversa curta, porém muito rica em conteúdo, uma palavra de fechamento para finalizar essa conversa. Caminha bastante com a forma como eu entrei na igreja. Aos meus 15 anos, quando eu ainda jogava futebol, eu tinha um técnico. E esse técnico, ele era cristão. Quando eu vejo hoje, nas maiorias das atitudes que eu tomo, eu sempre me vejo tendo reações parecidas com aquele tipo. Ele foi um exemplo que eu segui pelo modo de viver dele e pelo quanto ele se importava, vamos dizer assim, comigo. Através do amor dele, através da expressão dele, seguir o exemplo dele, eu pude me tornar realmente um homem. Hoje, o cuidado que eu tenho com as pessoas ao meu redor, a forma que eu lidero com os adolescentes, como os adultos, o amor pela família, muito disso cresceu junto com o exemplo dele. E assim como ele foi para mim, eu tento ser para outras pessoas. E assim como cada homem que está aí, como o ditado que diz, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar, e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Cada um tem alguma forma de contribuir para com os outros. E como meu pastor sempre diz, cuidando uns dos outros somos mais fortes. Então, há sempre algo para entregar e há sempre algo para receber. Em questão de humildade, é necessária um investimento. Sim. E interessante que válido, que verdadeiro, como você falou, e o quanto é importante ter esse exemplo, ter essa referência, ter essa imagem para se espelhar, para poder caminhar, para ter uma guia, ter um caminho, ter um rumo na nossa vida. Então, o conselho, depois dessa conversa com o Lucas, procura essa referência,
Qual é o teu espelho? Qual é a tua referência? Quem é teu guia? E se essa pessoa não fica dentro do caminho que você quer ir, que você quer caminhar, seja você o exemplo de outra pessoa. Hum. Ser guia, ser exemplo para a sociedade não é fácil, mas se não existe, você pode fazer para os outros. Então, como eu sempre finalizo esses vídeos, nós não podemos esquecer que estamos aqui para ser. Obrigado, Lucas. Até a próxima. Cadê, Obrigado. cara? Obrigado.